Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal do Leitor Gari ou Gari Leitor, como vocês decidirem, como vocês mandarem, vocês é que mandam aqui. E para provar que vocês é que mandam aqui, eu estou aqui com o livro, com a resenha de A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água de Jorge Amado, que foi me pedido pelo meu amigão de coração, Hernani, olha aqui. Vou fazer, espero que fique do seu agrado. Muito bem, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água foi escrito em 1959 pelo maravilhoso Jorge Amado. Jorge Amado que nos deixou em 2001, infelizmente ele nos deixou em 2001, deixou a sua cadeira na Academia Brasileira de Letras vazia e também uma lacuna enorme na literatura brasileira. Logicamente, não vai ter outra pessoa como ele, infelizmente. Claro que esse livro, também virou filme, mas esse livro foi escrito em uma semana. E aí você vê a maturidade e a força que tem um homem, um escritor dessa magnitude, que escreve uma obra como essa em uma semana. Isso aqui mostra a morte e a morte, porque o Quincas Berro d'Água sofre duas mortes. Uma antes de ser Quincas, quando ele era apenas um funcionário público, com uma família, tranquilo, aquela pessoa que trabalha de 7 da manhã ou de 6 da manhã às 5 da tarde, vai para casa, vai dormir, vai ficar com a sua família, até o dia que ele se emputece. Ele fica bravo e ele simplesmente, depois de algumas desilusões, vamos dizer assim, com a sua família, com a esposa chata que ele tinha, né, com a mulher que tá, com a filha que estava indo no mesmo caminho, ele simplesmente vira e dá seu brado retumbante. E o seu grito da independência, o grito da independência dele foi: Jararaca! E ele chama todo mundo de Jararaca. É o famoso sutil arte de ligar o... Entendeu? Quase isso, só que isso muito antes desse livro aparecer, da sutil arte de ligar o, né? E ele vira um épico, ele vai viver pela cidade como ele sempre quis, vivendo, bebendo, jogando, brincando, brigando, e ele acaba tendo amigos verdadeiros nessa vida que ele escolhe viver. Ele consegue achar amigos verdadeiros, que é onde a gente encontra os amigos verdadeiros. Os amigos verdadeiros estão com você quando você não tem absolutamente nada, quando você tem apenas o seu caráter para oferecer, a sua amizade, o seu ombro amigo. É aí que aparecem amigos. Com dinheiro, com poder, não aparecem amigos, aparecem cúmplices. É só ver alguns políticos, e aí vocês vão entender o que eu estou falando. É algumas pessoas que mudam quando conseguem receber 3 ou 4 reaisinhos a mais. Então vocês veem o que pode acontecer. Então é o que acontece aqui. E a família fica chateada porque ele joga o nome da família na lama, porque ele é um funcionário público, não sei o que. Aí ele agora é um beberrão, ele é o Quincas. Quincas provavelmente em homenagem ao Quincas Borba. Mas logo depois, por que Quincas Berro d'Água? Isso é uma das suas histórias que aparece no seu pós-morte. Um dia ele está bebendo numa bodega, né, como dizem. Ele está bebendo em uma bodega e ele confunde o seu cálice ou o seu copo de cachaça com água. E ele toma aquilo e... água! Tipo, com nojo, com asco. Isso virou o apelido dele, Quincas Berro d'Água. E logicamente que apelido como esse vai pegar. E pegou. E quando ele morre pela segunda vez, quando ele é encontrado, a família resolve pegar, levar ele, tomar banho, levar para casa, só para aparecer para os outros. A filha chega a dizer que ele vai ser enterrado numa cova rasa, sem flores, sem uma cruz, sem nada para identificar ele. E só chamaria as pessoas, os amigos conhecidos, os amigos de dinheiro, quando ele fosse a missa de 7º dia, né, para evitar aquela falação de o cara bêbado, todo estragado, né, para evitar isso. Só que aí entra em cena os 4 amigos, os amigos dele vão dar... Quem viveu os anos 90 lembra de um filme chamado Um Morto Muito Louco. É exatamente isso que vai acontecer com Quincas Berro d'Água. Primeiro eles vão lá ver lá o corpo, cheio de dedos, coisa e tal. Mas depois que eles começam a lubrificar, entendeu? Lubrificar com o Mundial do Palmeiras, começam a lubrificar para dentro, começam a ver coisas, aí resolvem que vão dar bebida ao
ao Quincas, que tá morto. Aí resolve dar bebida a ele, ele começa a jogar bebida. Claro, ele tá morto, ele não vai beber nada. Mas na cabeça deles, ele não tá gostando da pinga. Aí tem que levantar ele do caixão um pouquinho para ele ficar sentado para poder a pinga engolir. Ele não vai engolir. Cara, tem spoiler nessa resenha, lógico. Esse livro de 1959, se você não leu até hoje, nós estamos em 2022, e você não leu Jorge Amado, não leu Quincas Berro d'Água, vai por mim, você não tá perdendo nada. Porque eu vou contar o melhor aqui para você. E sim, você está perdendo tudo porque você não leu. Essa obra é fantástica. Essa obra é fantástica. Voltando, de repente eles resolvem que vão mudar a roupa do defunto, que vão para uma peixada com o defunto e bota um no braço do outro e sai carregando o defunto. Eles andam a cidade inteira com o defunto, né? Pelas ruas, se arrastando e falando que o defunto tá brigando. Aí uma hora ele entra com a cabeça, ele está morto, mas ele entra com a cabeça no coisa. Eles falam que na casa de uma pessoa, fala, nossa, ele tá até olhando as pessoas fazerem amor, sabe? É loucura pura, fantástico, fazendo ele comer peixada, levam ele pra sua amada e ele fica lá e ela fica toda feliz, nossa, eu pensei que você tinha morrido. Levam ele para alto mar. E sempre tem uma constante aqui, que é uma constante que aparece também no livro do Moby Dick, que o principal, Samuel, chame-me, acho que é o principal. O principal chega a dizer, eu esqueci o nome dele agora, ele chega a dizer o seguinte: quando eu não consigo mais acompanhar cortejos, quando minha vida em terra está muito chata, me volto para o mar. Porque é de lá que eu pretendo morrer. É exatamente o que ele faz. O Quincas sempre disse que queria ser sepultado em alto mar. Ele nunca quis ser sepultado numa terra, numa cova rasa. Ele nunca quis, ele sempre quis ficar no mar. E acaba acontecendo. Acaba acontecendo. O Quincas tem uma particularidade, porque ele, como um bonachão, como um cara um bom vivant, ele morre com um sorriso nos lábios. Isso apavora a filha dele. Mas as pessoas que o conhecem nesses últimos 10 anos que ele ficou na rua, foram 10 anos mais ou menos, essas pessoas veem com bons olhos. Nossa, que legal, ele morreu com um sorriso nos lábios. Ele não morreu, ele está vivo. E nessa andança, nesse anda para lá, anda para cá, come peixada, vai para alto mar, se abate sobre o mar uma revolta, parece que um fim de tarde como esse. Chega a ser poético. Como um fim de tarde como esse, ele se perde nas brumas do mar. E ele é sepultado como ele sempre quis. E essa é a segunda morte. E é a morte mais poética e mais bonita que ele poderia ter. É a morte, é o sepultamento que ele sempre quis. Não aconteceu, lembrei do Moby Dick, que é o Ismael. Não aconteceu com o Ismael, que só sobrou ele. Mas aconteceu com o nosso amigo Quincas ou Joaquim. E é fantástico, esse livro é maravilhoso, vale muito a pena você dar uma olhada. Esse livro tem um quê de O Médico Monstro, do Dr. Jekyll Hyde, de Stevenson, que a pessoa, o médico monstro aparece do mesmo jeito, só que ele consegue separar o Dr. Jekyll do Dr. Hyde, porque ele quer viver duas vidas separadas no mesmo corpo. Mas ele não consegue, ele acaba se separando, usando a poção e se tornando um monstro, um médico e um monstro. Para viver os seus desejos insanos, ele vira um monstro, né? Nesse caso aqui, ele simplesmente deixou uma vida e viveu outra. Ele simplesmente largou e viveu outra. Há um pouco de Kafka, da Metamorfose? Há um pouco de Kafka. Vocês falam, nossa, o Gary leitor tá ficando maluco. Não, não tem Kafka. Ah, não? Olha só. O que acontece quando o nosso amigo Gregor Samsa se transforma no inseto? No inseto. E o Gregor Samsa, antes daquilo, era um caixeiro viajante que trabalhava, mostra no livro que ele acordava às 6 horas da manhã, ele já estava trabalhando há muito tempo, cuidando do pai, da mãe, dos irmãos, da irmã no caso. Né? E quando ele acontece aquilo com ele vira um pária. Foi o que aconteceu com o Quincas Berro d'Água. É também uma metáfora para mostrar o que acontece com a gente quando a gente deixa de ser útil. Não só para a sociedade, como até para a nossa família. Deixamos de ser útil, geralmente viramos a Metamorfose, viramos o médico, o monstro, ou viramos Quincas Berro d'Água. É fantástico esse livro. Hernani, obrigado pelo presente. Fiquem com Deus. Obrigado.